Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Esther, capítulo 4, versículos 9 a 15. O título da nossa mensagem de manhã é Para um Momento Como Esse. Para um momento como esse, Esther 4, de 9 a 15. Atá retornou e relatou a Esther o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu para que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer mulher ou homem que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Amém. Uma rápida história, um rápido recap sobre a história de Esther. Esther, uma menina muito bonita, se apresenta ao rei, faz parte de um concurso para que o rei pudesse escolher a nova rainha, pois ele estava muito insatisfeito com a sua esposa atual, a rainha Vasti. Esther se apresenta diante do rei, o rei a escolhe, pois a Bíblia declara que ela era muito formosa, ela era muito bonita. Esther encontra favor na presença do rei e se torna a nova rainha. Algumas pessoas podem pensar nessa história e dizer: ai, que história de contos de fada. Ela podia ser uma princesa da Disney. É uma história tão bonita, a história de Esther, uma bela menina que se torna uma rainha. Mas a verdade é que quando nós olhamos a fundo, quando nós realmente lemos, estudamos e analisamos a história do livro de Esther, nós entendemos que é muito fácil ver a vida boa do outro. É muito fácil, como diz lá fora no mundo, ver a grama do vizinho ser mais verde que a sua. É muito fácil nós olharmos e pensarmos: ai, que história bonita, deu tudo certo. Certa vez uma pessoa entrou aqui na igreja, um rapaz que veio fazer uma instalação, e disse: nossa, que igreja bonita. Vocês devem estar aqui há muito tempo, a igreja deve ser uma igreja muito grande. E eu falei para ele: estamos aqui há 6 meses. Não somos uma igreja muito grande. É muito fácil você ver a vida boa do outro. É muito fácil você ver o que deu certo. O mundo é cheio de histórias de sucesso e os coaches da vida adoram utilizar: você tem que ser o próximo Mark Zuckerberg. Quem foi Mark Zuckerberg antes de Mark Zuckerberg? Ninguém. Quem vai ser depois dele? Ninguém, só há um. Eu tenho que ser o próximo Bill Gates e construir um computador na garagem da casa dos meus pais. Não, essa história já foi escrita, essa história já aconteceu. Nós temos esse hábito de nos inspirar em histórias e achar: eu sou o próximo. Sou tal como essa pessoa. Muitas vezes até na igreja, nós nos identificarmos com personagens bíblicos, dizemos: a minha história é tal como a de Abraão. Querido, querias. A minha história, eu sou tal como Josué. Eu sou forte e valente, chamado pelo Senhor. Ok, vai enfrentar Jericó? Vai atravessar o Rio Jordão? Vai dividir as águas? Porque eu sou tal como Paulo. Eu sou meio Pedro. A gente se inspira e a gente se identifica, o que é até aí ótimo. Mas quando a gente começa a se comparar, quando a gente começa a achar que nós somos tal como, é um perigo muito grande. Porque a verdade é que a história de Esther não é uma história de contos de fada, é uma história de contos de guerra. Esther, ela era uma menina exilada, escolhida por um rei estrangeiro. Todos nós aqui viemos de outros lugares. Todos nós aqui somos imigrantes que vieram de outros lugares. Portugal é um país de imigrantes, é um país que emigra e que tem muita migração. Os portugueses fizeram as grandes navegações e, ao chegarem em outros pontos do mundo, foram chocados com diferenças culturais. Nós também, quando
chegamos de um outro lugar, sempre passamos por choques culturais, passamos por alguns momentos de adaptação. Imagine essa menina judia ser escolhida por um rei estrangeiro para se tornar a sua rainha, para ser, literalmente, porque a palavra é essa, posse de um rei, de um homem estrangeiro com valores diferentes, com princípios diferentes. Um rei muito mais velho, muito poderoso, e ela era apenas a nova menina do rei, a nova esposa do rei. É muito fácil vermos o bom da vida dos outros, assim como muitas vezes nós gostamos de salientar o mal nas nossas próprias vidas. Nós vemos o bom dos outros e o que vai mal conosco. Talvez você pense, queria ser como Esther. Conhecer um homem muito rico no estrangeiro e ter a minha vida resolvida. Você tem certeza que a vida dela estava resolvida? Queria muito ser como aquela história daquela pessoa que veio e se mudou e conquistou e a vida daquela pessoa vai muito bem. Como você sabe que vai muito bem? Quem lhe disse que vai muito bem? Você sabe como vai o coração? Você sabe como vão os pensamentos? Você sabe como vai a vida com Deus? Se existe vida com Deus? Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estão tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Que a palavra de Deus me traz à memória, me traz à lembrança, prega ao meu coração, em nome de Jesus, pare de olhar para o lado, olhe para o alto. Para de olhar para a vida do teu vizinho. Para de olhar para a vida do teu amigo, do teu colega, da família da tua esposa, porque meus pais eram assim, quem sabe um dia minha vida vai ser assim. Para de olhar para o lado. Para de esperar o que os outros podem fazer por você. Para de ficar sonhando com a vida de outros. Olha para cima. O que Deus tem te chamado para viver? O que o Senhor tem preparado para a tua vida? Porque, querido, eu não quero ver nada que Deus não tenha para a minha vida. Eu não quero ver nada que Deus tenha para a vida do Leandro, porque o que Deus tem para o Leandro é perfeito para ele, não para mim. Eu quero o que Deus tem para a minha vida. E o que Deus tem para a minha vida, eu digo, Senhor, eu quero tudo. Eu quero as tribulações, eu quero as dificuldades, eu quero os momentos em que eu vou ser espremido. E como Paulo escreve, eu me glorio nas minhas tribulações, porque o poder do Senhor é aperfeiçoado em mim. Quando eu sou fraco, Ele me faz forte. Quando eu sou falho, e eu sou sempre falho, Ele é glorificado, porque todo bem que eu posso fazer é através do nome de Jesus. Que bem nós podemos fazer? Nós que nascemos nesse mundo que jaz no maligno. Ontem nós estávamos aqui no nosso treinamento de evangelismo, que foi uma bênção. E como parte do nosso treinamento, nós começamos quase que um esquenta de como abordar uma pessoa, como falar de Jesus para uma pessoa. E num determinado momento, uma das duplas que estava ali naquele treinamento veio me trazer uma pergunta. Pastor Tiago, surgiu a pergunta. E eu já imaginava que eu acho que eu já sei qual é a pergunta. Se Deus existe, por que tem tanta maldade no mundo? Querido, como pastor, eu acho que essa é a pergunta que você mais escuta na sua vida. Porque todo mundo que faz essa pergunta se acha o teólogo. Estou aqui, dei o checkmate no pastor. Como que ele vai responder isso? Como que a gente responde isso? Se Deus existe, por que existe a maldade? Querido, esse mundo é mau. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é treva. Que bem você quer encontrar nesse mundo? Se o príncipe desse mundo é o próprio Satanás. Nós só sabemos o que é bondade porque existe Deus. Se não existisse Deus, nós sequer saberíamos o que é bom. Nós só conheceríamos a morte, só conheceríamos o mal, só conheceríamos a perdição. Jamais conheceríamos o que é bom. Mas as pessoas, porque se acham donas da verdade, querem distorcer. Eu sei o que é bom. Deus não sabe, porque se Deus existisse, não haveria maldade. Você está julgando Deus nesse exato momento e você quer falar comigo de maldade? Você está achando que é melhor do que Deus, que sabe fazer melhor do que Deus? Certa vez eu ouvi um pregador dizer o seguinte: cria teu próprio universo.
Fala para o sol, existe. Cria você mesmo um mundo e seja Deus do teu próprio mundo. Você pode fazê-lo? Não. O que você pode fazer? Muito pouco, na verdade. Muito pouco, na verdade. O que eu posso fazer com as minhas próprias mãos? O que você pode fazer com o seu dinheiro? O que você pode fazer com o seu intelecto, com a sua capacidade, com a sua inteligência? Nós, nesse mundo, gostamos de falar sobre os legados da vida. Muito bonito. O que você pode fazer? Quem é você, senão o Senhor? Não pelo Senhor? Eu declaro, minha vida é um sopro. Acabou. Passou. Em inglês diz é um vapor. É pior do que um sopro. Porque o vapor, querido, tá friozinho. Você vai ali, você faz um chazinho, que nem eu gosto muito, eu faço aqui. Todos os dias de culto eu vou lá e faço um chazinho para mim. Sabe o que acontece com o chazinho? 30 segundos depois que você bota ele no copo, vaporzinho. 2 minutos depois, no frio que está, acabou. Acabou o vapor. E o chá ficou frio. Sabe para que serve um chá frio? Para jogar fora. Porque é um horror. Ninguém gosta. Quem gosta de café morno? Ninguém gosta de café morno, ninguém gosta de café frio. Não serve para nada. O vapor passou. Esse sou eu. Barro e vapor. Eu só sou alguma coisa pelo nome de Jesus. Eu só sou alguma coisa quando eu paro de olhar para o lado e eu olho para o alto. Eu olho para quem me formou, para quem me chama. Em nome de Jesus, decida servir ao Senhor e ser uma bênção. Decida servir a Deus e não apenas servir a Deus, decida ser uma bênção. Porque tem muita gente que entende servir a Deus como servir na igreja. Ótimo, sirva na igreja. Tem muita gente que entende servir a Deus como falar de Jesus para o seu vizinho. Ótimo, fale de Jesus para o seu vizinho. Mas seja uma bênção na sua casa. Seja uma bênção na sua família. Seja uma bênção para os seus filhos. Seja uma bênção para os seus pais. Seja uma bênção para os seus irmãos. Seja uma bênção para quem é mais próximo de você. Tem muita gente que diz, eu já ouvi muito isso nas igrejas, é muito fácil você falar de Jesus para uma pessoa desconhecida. É muito difícil pregar a Jesus dentro de casa. Por quê? Por que é difícil pregar Jesus dentro de casa? Está faltando testemunho? Você é uma pessoa na rua e outra dentro de casa? Está faltando testemunho? O próprio Jesus declarou que o profeta não tem honra na sua própria casa, mas ele não disse que ele deixa de ser profeta. O testemunho dele permanece. Os outros é que não querem saber. Agora, quando você diz que não dá para falar de Jesus dentro de casa, porque as pessoas te conhecem de verdade, o quê? Infelizmente, eu conheço, e já até denunciei, filhos de pastores que batiam nas suas esposas. Infelizmente, eu conheço muito obreiro que vinha para a igreja e carregava 40 cadeiras no braço, só para chegar em casa e maltratar os seus filhos. Isso não é bênção. Isso não é ser servo do Senhor. Um pai ou uma mãe que se dizem crentes, mas deixam seus filhos se perder, que não lutam pelos seus filhos, que não arrastam seus filhos para a igreja, que não oram pelos seus filhos, não são bênção. Eu conheço, porque eu cresci na igreja, eu conheço muito filho de pastor que se desviou porque o pai e a mãe não davam exemplo dentro de casa. Graças a Deus, meus pais me deram um exemplo. Graças a Deus, meus avós me deram um exemplo. Graças a Deus, eu conheço homens e mulheres de Deus e eu busco ser um deles. Para quando meus filhos vierem, eles possam dizer a mesma coisa a meu respeito. O meu legado é ganhar a minha família para Jesus. O seu legado tem que ser ganhar a sua casa para Jesus. Ensinar os seus filhos a amar a Deus. Para o seu marido, a sua esposa, a amar ao Senhor. A priorizar as coisas do alto. Mardoqueu, aqui tio de Esther, era amigo, conselheiro do rei. Mardoqueu manda mensagem para Esther. Esther, está na hora de servir ao Senhor e ser uma bênção. Seu status é muito legal, muito bonita a sua história. De nada serve se você não servir ao Senhor. Nós lemos aqui, Mardoqueu diz a Esther, de que adianta o seu status? Você acha que você vai se salvar? Você e a família do seu pai morrerão da mesma forma. Deus te colocou aqui para um momento como este, para agir, para servi-lo, para ser uma bênção. Você não precisa estar na presença do rei. Você não precisa estar na presença de um governador ou de um presidente. Onde Deus tem te colocado hoje?
Deus te colocou onde você está hoje para que você o sirva naquele lugar para um momento como esse. Quantas pessoas nós não convivemos todos os dias que nunca pisaram numa igreja, que nunca ouviram falar de Jesus? Você foi chamado, nós fomos chamados para um momento como este. Seja Mardoqueu na vida de alguém. Mardoqueu cuidou de Esther, criou aquela menina nos caminhos do Senhor. Mardoqueu é a única pessoa que poderia chamar a atenção de Esther, chamá-la à responsabilidade de filha de Deus para agir em prol do povo de Deus. Seja você Mardoqueu na vida de alguém. Toca a pessoa que está do seu lado e pede para ela, seja Mardoqueu na minha vida. Fala para outra pessoa do outro lado, seja Mardoqueu na minha vida. Por favor, seja Mardoqueu na minha vida. Seja Mardoqueu na minha vida. Mardoqueu não era apenas tio de Esther. A Bíblia me fala sobre Mardoqueu que ele era um homem de Deus. Ele era encorajador, ele era cuidador, ele era facilitador, ele servia aos outros, ele era amigo e ele era fiel. Antes de mais nada, homem de Deus. Mardoqueu servia ao Senhor, encorajava aos outros, cuidava dos seus, cuidava do povo do Senhor. Mardoqueu era alguém que ajudava. Mardoqueu era amigo, ele era fiel. Eu olho para esse homem e eu peço, Senhor, eu quero ser como Mardoqueu. Eu quero ser como Mardoqueu. Eu quero ser como Mardoqueu na vida da minha esposa. Eu quero ser como Mardoqueu na vida da minha família. Eu quero ser Mardoqueu na minha igreja. Eu quero ser Mardoqueu nessa terra. A gente gosta muito de Esther, mas Esther não seria ninguém se não fosse Mardoqueu. Esther seria mais uma página da história. Quantos reis você sabe citar de cor? Pastor, deixa eu pensar aqui. Aí você começa a pensar nas pontes do porto, porque cada nome é o nome de um rei, você vai pensando, ok, Dom João, aquele outro. Aí você sabe alguma coisa de Bíblia, Nabucodonosor, Cícero, aí você vai para os Quisares, você vai para os Césares romanos, você vai uma coisa aqui, outro ali. Me diz o nome dos grandes imperadores de Roma. Me diz o nome dos grandes homens e mulheres que já viveram na face da terra. Me diz o nome das rainhas da Inglaterra. Só sabe Elizabeth. Isso porque são rainhas, são reis, são imperadores. Mardoqueu, ele era conhecido por ser amigo de Deus, por ser homem de Deus, por ser um abençoador. Que nós sejamos conhecidos dessa mesma forma. Um grande teólogo irlandês certa vez disse: a minha meta na vida é falar de Jesus, morrer e ser esquecido. Falar de Jesus, morrer e ser esquecido. Cheguei no céu, não preciso que ninguém lembre de mim. Eu já conquistei a glória. O nosso versículo do ano, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Esse é o nosso alvo, é apenas esse o nosso alvo. Qualquer outra coisa é temporário. Quantas coisas já não foram muito importantes para você em algum determinado momento da sua vida? Certamente, se eu te perguntar qual foi a prova que você mais estudou na sua vida, você vai me dizer: pastor, foi uma prova de química no colégio, foi uma prova de inglês, foi a prova da ordem, foi uma prova... Passou. As coisas que você já teve medo na sua vida. Não levanta a mão não, mas quantos aqui não tinham medo no escuro quando eram crianças? Crianças, não hoje mais, crianças. E passou, em nome de Jesus passou. E passou, esses medos passam, essas provas passam, esses problemas passam. Se você está com seu marido ou com a sua esposa aqui, não precisa nem reagir ao que eu vou dizer. Mas quantos crushes você não teve na escola, quando você era garoto, quando você era criança? E você não casou com nenhum deles. Ou casou, e que bom para você, mas você casou com alguém que era perfeito para você, que Deus colocou na sua vida. Eu uma vez até compartilhei num culto de jovens, uma vez, na nossa igreja em West Palm Beach.
Eu lembro uma vez, eu adolescente, tinha crush nessa menina e ela falou que não gostava de mim porque o meu nariz era feio. E das primeiras coisas que a pastora Isabela disse para mim quando a gente começou a namorar, ela, seu nariz é lindo. Eu falei, ai, Jesus curou meu coração. Não é? Exatamente, até o feio fica bonito. Seja abençoado em nome de Jesus por ser uma bênção. Eu já falei isso aqui tantas vezes. Igreja, eu não quero te ver vivendo apenas pelas misericórdias do Senhor. Eu quero te ver vivendo recompensado por Deus. Querido, recompensado por Deus. Você certamente alguma vez ganhou um presente ou alguma coisa que para você foi muito importante, muito especial, e você deu um abraço naquela pessoa. Você falou, nossa, eu te amo, muito obrigado. É o melhor que a gente pode dar, é carinho, é amor, é tempo, é atenção. É um presente de volta. Agora, ser recompensado pelo próprio Deus? Deus dizer, olhar para mim, para você e falar, você é uma bênção, eu vou te abençoar. Porque você é fiel no pouco, eu vou te botar sobre o muito. Palavra de Deus, não é pastor Tiago sendo encorajador, é palavra de Deus. Mardoqueu foi grandemente honrado e abençoado, não por causa de Esther, por causa da sua própria fidelidade. Vai ler o livro de Esther, vai ver o que acontece com Mardoqueu, como não armaram contra a vida dele e Deus o honrou como a ninguém naquele reinado. Esther foi importante, foi essencial para um momento como aquele, como você hoje é essencial para um momento como esse. Ontem, no nosso treinamento de evangelismo, e que pena que muitos não estavam, porque quem aqui esteve foi muito abençoado, eu sei porque eu fui. Nós compartilhamos os nossos testemunhos, porque nós temos que saber a diferença que Jesus faz na sua vida. Como é que você vai falar de Jesus para alguém se você não sabe o seu próprio testemunho? Se você não sabe a diferença que Cristo faz na sua própria vida? E ao compartilharmos aqui, cada um compartilhar o seu testemunho. Estávamos em lágrimas, estávamos chorando, estávamos dando glória a Deus, pelo poder de Deus, pelas maravilhas que Deus fez nas nossas vidas, e glória a Deus por isso. E querido, se nós que somos crentes, nos emocionamos e choramos pelo testemunho do que Deus tem feito, e nós sabemos que Deus pode fazer, e lá fora, que as pessoas não conhecem paz. E lá fora, que as pessoas não conhecem amor. E lá fora que as pessoas vivem no maligno, vivem nas trevas. Imagina o poder do teu testemunho quando você conta para alguém lá fora. Quando você conta para alguém no teu trabalho. Quando você conta para alguém que você conheceu nesse exato momento. Ser uma bênção. Ser uma bênção. Agora você não vai cutucar, não. Você vai sacudir a pessoa do seu lado e falar para ela, seja uma bênção, seja uma bênção. Em nome de Jesus, seja uma bênção em nome de Jesus. Atá, que era servo de Mardoqueu, o mensageiro entre Mardoqueu e Esther. Atá retorna, relata a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito sobre o plano de exterminação do povo judeu. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei, o povo, sabem que só existe uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei. Será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para a pessoa lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. O que Esther quis dizer aqui para Mardoqueu? Se eu fizer o que você está me pedindo, eu vou morrer. O que você está me pedindo é loucura. Esther sabia dos riscos e dos impedimentos. Nós temos que saber. Nós temos que saber dos riscos e dos impedimentos. Nós temos que saber, Jesus já nos avisa, o mundo os odiará por causa do meu nome, declarou o Senhor Jesus. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então sim, vai ser difícil? Vai. Pessoas vão deixar de gostar de você quando você se posicionar nos caminhos do Senhor? Sim. Pessoas vão deixar de ser seus amigos quando você parar de beber? Sim. Pessoas vão deixar de querer sair com você porque você não vai mais para a farra? Sim. Glória a Deus por isso. Melhor coisa é saber dos riscos e dos impedimentos. Ora, se eu não sei que é impossível e algo acontece, eu acho que fui eu.
Mas quando eu sei que é impossível, e Deus faz, a glória é dele. Toda a honra, toda a glória é dele. Em nome de Jesus, não se agarre às suas limitações. Não seja definido por elas. Tem muita gente que se define pelas suas limitações. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não sei. Ninguém me explicou. Ninguém me ensinou. Para mim não dá. Para mim não dá. Para mim não dá. Para mim não dá. Jesus, quando chama Pedro diz: Senhor, eu sou pescador. Eu não sei isso que você faz. Eu não sei falar como o Senhor fala. Eu não sou santo como o Senhor é santo. Jesus apenas diz para ele: vem, eu vou te fazer pescador de homens. Você já tem o que você precisa. Eu te dei. Agora eu vou botar em prática. Agora eu vou botar para funcionar. Se nós disséssemos mais sim para Deus, se nós fizéssemos o esforço de nos colocar dispostos à presença do Senhor, o quanto você não se surpreenderia? O quanto que você acha que não sabe ou não é capaz, você não se veria fazendo. Não seja definido pelas limitações. Para Esther, faltava ali certeza. Faltava convicção. Para Esther, faltava o saber, a fé. Esther era ali pela sua beleza. Ela se via ali pelas suas características, por aquilo que ela já era. Ela já era bonita, ela já era a rainha. Mas quando ela, o que tira ela da zona do conforto, eu não sou chamada à presença do rei há 30 dias. Todo mundo sabe que se eu entrar eu posso morrer. Não, eu não vou fazê-lo. Quantos de nós também não dizemos não para Deus porque pode ser desconfortável? Quantos de nós não dizemos não para Deus porque sai da minha zona de conforto? Senhor, deixa eu ficar aqui, na minha, quietinho. Não estou fazendo nada de demais. A Bíblia diz, e essa palavra é muito forte, a Bíblia diz: um dobrar de braços, um fechar de olhos, vou descansar um pouco. Preguiçoso, a pobreza lhe virá como um ladrão. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Preguiçoso, a pobreza lhe virá como um ladrão. A Bíblia nos encoraja a olhar. A Bíblia nos encoraja a sair do lugar. A Bíblia nos encoraja a servir a Deus. Mas eu não sei, Ele te capacita. Mas eu não sei, o poder é dele, o poder não é teu. Mais uma vez, o que você pode fazer sozinho? Nada. O que eu posso fazer sozinho? Nada. Nada. O poder é dele. Esses dias alguém estava falando: eu sou muito grato pela nossa igreja, eu sou muito grato por vocês, pastores, falando para mim e para a pastora Isabela. E a gente ligou aquela ligação, eu virei para a pastora Isabela e falei: o que a gente faz? O que eu faço que qualquer outro pastor não faça? É Deus. Quem faz é Deus, e glória a Deus por isso. A gente se esforça? Sim. Com certeza, você não tenha dúvida disso. A gente ora, sim. A gente se coloca na brecha junto com cada um, com certeza. A gente trabalha, a gente se dá de corpo e alma. Sim, a gente se deixa gastar na presença do Senhor, com certeza. Mas tem tantos missionários ao redor do mundo que fazem o mesmo. E ninguém dá a eles uma palavra de gratidão. Tem tanta gente que entrega a sua vida pelo Evangelho e ninguém dá a eles uma palavra de gratidão. Eu compartilhei isso aqui uma vez com os nossos diáconos. Nós todo ano fazemos eventos para abençoar 2 missionários em Uganda, na África. Paula e Wellington. Eles estão ali lidando com centenas de famílias em Uganda. A Paula morou nos Estados Unidos, morou na Inglaterra,
foi missionário na Turquia, casou e decidiu ouvir a voz de Deus e ir com seu filho pré-adolescente para Uganda, na África. Deixou os melhores países com o maior conforto no mundo para ir para Uganda, criar o seu filho pré-adolescente. E dia desse ela mandou uma mensagem ao pastor Álvaro, meu pai me mandou, ela agradecendo uma oferta que nós enviamos, e ela dizendo: pastor Álvaro, eu sou grato pela Fronteira, porque o Senhor tem demonstrado, porque Deus tem demonstrado a sua generosidade para conosco, através dessa igreja. E eu fiquei pensando, generosidade? Essa mulher mora em Uganda, a igreja dela é uma tenda. Graças a Deus eles começaram vários outros campos, várias outras igrejas de tendas. Eles comem arroz com casca de banana para ser o alimento, uma farinha nutritiva que eles recebem para ser o alimento. E essa mulher está falando comigo da generosidade de Deus. Aquilo para mim foi um tapa na cara. Tantas vezes a gente tem tanto. Querido, abre a tua despensa quando chegar em casa. Me diz que você é pobre. Olha para o teu armário cheio de roupa e me diz que você não tem. Olha para o teu carro na garagem e reclama do que você acha que merece. A gente tem tanto. A gente tem tanto, mas a gente só vê limitação. Tal como Esther, rainha, a segunda pessoa mais importante do reino inteiro. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não consigo. Faltava-lhe a certeza para um momento como esse. Talvez te falte essa certeza. Para um momento como esse, para o teu momento agora, na tua vida, nesse momento. Talvez te falte a certeza do que Deus quer fazer. Talvez te falte a certeza para você dar um passo de fé. Talvez te falte a certeza para você sair da sua zona de conforto, sair da mesmice dessa vida. Hoje, Deus sabe muito bem o que Ele quer fazer num momento como esse. Tenha certeza, Deus sabe muito bem o que Ele quer usar a tua vida hoje para fazer. Nós apenas precisamos dizer sim. Sim. A Bíblia diz que as palavras, as promessas do Senhor são sim para nossas vidas. Cabe a nós o amém. Cabe a nós concordar. Cabe a nós decidir. Esther era a pessoa certa, no momento certo, para Deus fazer a sua vontade. Você também é. Não ouviu um amém? Ou você não se vê dessa forma? Talvez você não se veja dessa forma. Esther também não se via dessa forma. Esther não se via salvadora dos judeus, mas Deus a usou para isso. Talvez você não se veja pregador da palavra, mas Deus te quer para isso. Talvez você não se veja cuidador dos outros, mas Deus te quer para isso. Talvez você não se veja mestre, professor, mas Deus te quer para isso. Hoje, graças a Deus, nós temos mais uma pessoa treinando no departamento infantil. E glória a Deus por cada uma das nossas professoras. E eu estou orando para que Deus incomode o coração dos homens dessa igreja, para que nós tenhamos testemunho, exemplo de homens de Deus dando aula no departamento infantil. Porque, sinceramente, eu estou cansado de ver departamento infantil que só tem professora. Que não tem homem dando aula para crianças, para meninos que precisam aprender com homens. Eu tenho orado para Deus acordar os pais, para que os pais comecem a chamar a sua família. Vamos ler a Bíblia, vamos orar juntos. Como é que eu posso orar por você? Meu filho, como é que eu posso te abençoar? Ora, nós vemos isso na Bíblia, esse é um exemplo bíblico. Davi sentou com Salomão, falou: Salomãozinho, meu filho, vem cá que eu vou te ensinar sobre o Senhor. Eu vou te ensinar sobre o templo. Eu vou te ensinar o que Deus quer fazer através da tua vida. Capacitou o seu próprio filho para que ele fosse o construtor do templo do Senhor. Por que nós não fazemos o mesmo? Por que os homens desse mundo não se levantam? Porque esse mundo quer destruir os homens. Quer destruir o cabeça da casa. Me diz um homem
homem, macho, desculpa o termo, que a gente veja no mundo hoje que seja exemplar, é muito difícil. É muito difícil. Um homem que seja homem de família, bem casado, seja servo do Senhor, que tenha uma família sustentada na presença de Deus, é muito difícil. Nós temos muitas mulheres que são guerreiras de oração e glória a Deus por cada uma de vocês. A minha avó, mãe do meu pai, mãe do pastor Álvaro, foi a primeira pessoa a se converter do lado do meu pai da família. Ela se converteu, o marido dela português, daqui de Esposende, disse para ela, ou eu ou o seu Jesus, eu te proíbo de ir para a igreja. Ela criou os filhos dela na presença de Deus, os 3 filhos são pastores. Uma mulher que foi proibida de ir para a igreja, venceu pela fé, mulher de oração, mulher amiga de Deus, próxima do Senhor. Antes de eu nascer, enquanto eu estava no ventre da minha mãe, foi ela a quem foi revelado pelo Senhor. Este menino, essa criança, será pastor e missionário, plantador de igrejas. Hoje eu, 38 anos depois, vivo a promessa que Deus falou através da vida dela, que nem primário tinha, que nem estudo tinha, mas proferiu a revelação da vontade de Deus para coisas vindouras, porque creu na promessa do Senhor, porque ela creu que ela era a pessoa certa, no momento certo, para Deus fazer a sua vontade. Qual a limitação que você coloca para Deus hoje? O que tanto te limita, o que tanto te impede de se decidir por Deus? O que tanto te limita, te impede de viver uma vida de santidade, de poder de Deus? O que tanto nos impede? O nosso próprio conforto. A nossa própria vontade. Nós vivemos buscando coisas futuras. Deus nos quer fazendo algo eterno hoje. Agora. Decida lutar. Decida lutar pelo teu casamento. Decida lutar pela vontade de Deus sendo feita na tua vida hoje. Decida lutar pelo ministério, pelo que Deus quer fazer na tua vida hoje. A coisa mais importante da sua vida hoje é amar ao Senhor com rendição e obediência. Mardoqueu disse a Esther, você acha mesmo que se você não for, o Senhor não vai trazer livramento para o seu povo? Talvez a palavra do Senhor para a tua vida seja, você acha mesmo que se você não falar, Ele não vai usar outra pessoa para falar no teu lugar? Quando eu tinha 14 anos de idade, num culto de adolescentes, Deus me deu uma palavra para um grande amigo meu. E eu fiquei com medo daquela palavra. Falei, ai Senhor, é muito grande. Parece algo do meu coração. E eu lutei com o Espírito Santo. Falei, não vou entregar essa palavra. No que eu disse para Deus, eu não vou entregar essa palavra. Uma igreja de 3.500 pessoas. 1.500 jovens naquele dia, naquele lugar. O pregador, lá em cima do púlpito, virou para aquele meu amigo e disse, Deus tem uma palavra para a tua vida. Isso, tudo que Deus tinha me entregado para falar. Eu tive medo. Eu fiquei com receio. Eu não quis dar para ele algo que eu achei que eu queria para ele. Eu dou graças a Deus por esse dia, porque eu aprendi. Se Deus me deu, é porque Ele quer me usar. Se Deus te deu, é porque Ele quer te usar. Se Deus te capacita, é porque Ele quer te usar. Se Deus te deu intelecto, se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu um sonho, é porque Ele quer te usar. E em nome de Jesus, entenda, ser usado por Deus não significa ser um pastor. Significa que, na nossa igreja, neste lugar, é contar uns com os outros, porque Deus coloca as pessoas certas ao nosso redor. É contar uns com os outros. E da mesma forma que nós dizemos, seja Mardoqueu na minha vida, é falar, querida, eu tenho esse sonho. Conta comigo, vamos fazer junto. Eu preciso contar com você, você é bom para isso. Você tem esse outro talento, você tem esse outro chamado. Vamos somar, vamos fazer juntos. Vamos fazer o que Deus quer das nossas vidas juntos. Igreja é isso. Quando Pedro estava preso, ele mandou uma mensagem para os crentes de Jerusalém, orem por mim, orem por mim, orem por mim. Nós temos orado uns pelos outros? Você tem orado pela sua igreja? Nós temos uns pelos outros? Nós
temos sido suporte uns para os outros. Nós temos servido e amado ao Senhor em missão e obediência. Queridos, esse é o ano da fidelidade. E o que Deus me disse era isso, fidelidade. Ser fiel, confie em mim. Faz o que você tem que fazer, confie em mim. Foi, entrou na presença do rei. O rei mudou os planos, salvou o povo, honrou Mardoqueu. Esther foi rainha até hoje. Até hoje o judeu comemora a vida de Esther. Até hoje é celebrado um feriado, festas pela vida de Esther, pelo livramento que Deus deu ao povo judeu. É hoje. Eu celebro a vida de quem me abençoou, mais do que eu para a minha vida. Que nós façamos o mesmo. Seja grato por quem tem sido bênção de Deus na sua vida e decida hoje ser bênção de Deus na tua casa. Decida de ser Esther. Decida hoje ser Mardoqueu. Decida hoje ser uma bênção. Ser a pessoa que Deus chamou para um momento como esse. Não é para amanhã. Não é para daqui a um ano. Não é para daqui a 3 meses. Não é para daqui a 5 dias. É hoje. É agora. Mardoqueu disse a Esther: apressa-te. Davi, num determinado momento da sua vida, ora e escreve nos Salmos: Senhor, apressa-te em me ajudar. Deus tem pressa. Deus tem pressa. O Senhor Jesus declarou: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, porque já o dia vem e não poderão mais encontrar. Então, em nome de Jesus, hoje, para um momento como esse, decida ser fiel, decida ser crente, decida ser homem, mulher de Deus nessa geração, tempo, nesse lugar onde Deus tem te colocado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ser fiel, decida por servir a Deus com rendição e obediência. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.